Olá, olá, como estão? Uma live assim do Neida, né? Fazendo aqui pra vocês, né? 9 horas da noite, a pessoa acordou, foi convocada a acordar pra vida. Como estão? Todos bem? Olha só, boa noite, Pietro. Boa noite, Val. Tava conversando ali contigo no WhatsApp, agora a gente conversa por aqui, tá? Ó, então, só pra explicar pra vocês, né? Vai ser uma live bem descontraída que eu não sei o que vai acontecer. Olha só, a pessoa colocou um brinco e o outro não. Deixa eu terminar aqui. E pra gente trocar umas ideias, conversar um pouco assim, né? Pra fazer uma descontração, fazer um movimento aqui. Então, tava falando com meu amigo Pietro, que já entrou aqui na live também. Daí a gente vai fazer umas trocas aqui, vou aceitar a solicitação dele. Boa noite, vão entrando, vão se manifestando. Eu já aceitei, Pietro, vamos ver. Agora sim! Boa noite! Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo certo? E aí? Sobreviveu, então, sobreviveu, tá tudo tranquilo, tá tudo Tô bem. encarnada. Estou aqui na Terra, eu acho. Já aterrou, o importante é já ter aterrado, né? O pessoal ali que está acompanhando a live, quem vai chegando, vai dando seu boa noite ali. E, né, a live, então, hoje é para mais uma conversa, um bate-papo. Hoje é um bate-papo espiritual. É um bate-papo espiritual, porque assim, ó, meio que a temática me veio, assim, né, porque aconteceu muita coisa, né, posso contar um pouquinho das experiências para vocês, mas assim, um pouco assim, desses desafios que acontecem, né, aqui nessa experiência, aqui na Terra, e como que a gente lida com isso, né? Como, né, ter essa inteligência emocional, né, em meio ao caos às vezes, né? Porque tudo depende da nossa percepção, da gente estar observando, ser o observador daqui da situação, né? E estarmos em presença sempre, né? Então, como é importante isso? Então, assim, não sei quem é que viu aí os stories agora, acho que já saiu, mas final de semana, então, teve trabalhos com as medicinas da floresta, né? E eu aí como servidora de uma casa aqui na cidade, então, bem intenso, né? E no sábado também, mais medicinas. E no domingo, foi ontem, né? Hoje é segunda, Ana, tá? Já voltei. Então, estive em Porto Alegre, né? Que para quem acompanha, né, vão colocando aí também se já ouviram falar ou não, né? E daí o Pedro vai me ajudando a fazer as perguntas, né? O que que. Mas estava com Neva do Semente das Estrelas, né? Na como é que é? Praça, o Parque da Redenção, o Parque Farroupilha. Então, assim, momentos lindos, assim, sabe? De lindos de se viver. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou ir falando o que aconteceu, assim, os babados que aconteceram entre tudo isso, porque, né, a gente como trabalhadores da luz, assim, né, não pense que não tem os desafios e, né, eu acho que as pessoas, assim, podem ter uma percepção, tipo, né, tudo maravilhoso, é tudo lindo para eles, não acontece nada de ruim, vamos dizer assim, né? Mas olha só, Meg tá chegando aqui. Ui, deixa eu dar pra ver. Aqui, ó. Já veio no meu Chegou, colo. chegou, amigo.
Veio me amparar. Ah, deixa eu tirar meu pé aqui. E Ah, daí mas você começou. não, não, o pessoal aí falou de medicinas, medicina da floresta. O que é essas medicinas da floresta? O pessoal tem que entender. O pessoal também que está aqui assistindo, tu falou das medicinas, tu foi no médico, é isso? Tu foi no médico e o médico te aplicou uma medicina? Como é que funciona essas medicinas ali? Tinha cirurgia e tudo. Sim, as medicinas da floresta, então, né, são ferramentas, eu digo assim, de expansão de consciência, né? Então tem a ayahuasca, o rapé, e também como terapeuta, né, eu consagro essas medicinas, né? E também sou uma facilitadora da medicina do rapé. Então, vão te trazer limpezas, né, espirituais, né, nos teus corpos, tanto no físico quanto no mental, né, em todos os corpos sutis. E eu sei que tu também, né, pode falar um pouquinho que tu também já consagrou, né, já consagra a medicina do rapé também, né. Eu ainda tô aqui, ó, eu passei um rapé antes, né, para me acordar um pouquinho, porque eu e tu decidimos, quer dizer, tu já tinha me dito antes e a Ana tava assim, pensei, meu Deus do céu, mas, sabe? Tipo assim, foi muito intenso. Daí eu pensei, eu preciso descansar, né? Mas assim, sono, assim, eu não tava. E daí ia ficar só ali rolando o Instagram, ia ficar vendo besteira. Então eu vim aqui conversar com vocês, né? Por isso que eu É disse que isso eu fui aí. convocar. É para contar as novidades, né? Falar esses movimentos, fazer fofocas astrais. Já, ó, já é 9 horas, já deve estar o TV Fama passando lá na Rede TV. Então nós estamos aqui ao vivo, né, fazer as fofocas astrais, né? Então vocês ouviram que a Ana Cláudia foi para Porto Alegre ontem, né? Foi lá conhecer a Neva, né? Foi fazer esse movimento. Daqui a pouquinho ela vai contar a história ali de como é que ela foi, como é que ela chegou, como é que ela se perdeu lá também. Ela vai contar tudo isso para vocês. Quem está ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando um aviãozinho. Se você tiver perguntas, coloca aqui as suas perguntas. Pode colocar as suas perguntas, que é um bate-papo. Aqui a live não tem tema hoje. Hoje é um bate-papo, é uma conversa sobre espiritualidade, sobre situações que ocorrem diante desse caminho na nossa vida. E tu falou ali do rapé. Tu passou um rapé. Tá? Tu pegou o rapé e tu passou ele assim à tua frente. Como é que é passar o rapé? Explica para as pessoas o que é passar o rapé. Passou no cabelo, passou no rosto. Como é que funciona passar o rapé? Deixa eu ver se Meg me permite aqui mostrar. O rapé, então, é uma medicina ancestral, né? E tenho aqui, ele é feito do tabaco, né? Das ervas, e ele é um espírito, né? Que a gente chama do pai rapé. Ele tem essa energia de firmamento, né? De aterrar, né? Então, esse daqui é o rapé, eu tenho de cacau. Então, ele vai trabalhar muito o nosso cardíaco também, né? E a prática do negócio, então, eu vou colocar a medicina, né? Vou intencionar, vou fazer, né, minhas proteções, minha intenção, né? E é um sopro, né? Faço o alto sopro. Então é com esse instrumento aqui que é o curipe. Tu também tem aí, Pietro, né? Tu não tem aí perto? Não, meu tá Não? guardado. Ah, tá. Guardado. Então é colocado a medicina e feito, eu mesmo faço o sopro, que é nas duas narinas, né? Justamente para equilibrar essa energia yin yang, né? Do feminino com o masculino. Então, daí tem os processos, né? Tipo, eu tava falando da prática, né? Você não pode aspirar, ele não pode ir pro pulmão, né? Então, você vai primeiro respirar pela boca, né? E vai, enfim, receber todas as bênçãos aí, né? Do xamanismo. E depois só o nariz vai retirar. Então, ele vai trabalhando. E como eu tô num processo bem forte novamente, né? Com o meu laríngeo e tudo, né?
às vezes ainda fica aquela, sabe? Entendeu? Ainda fica aqui na garganta, então por isso que eu tô aqui em processo ainda, mas tudo certo. Como que é pra ti, Pedro, as medicinas? Explica um Então, pouquinho aí da tua vertente. eu vejo que as medicinas é uma ferramenta que eu fugia bastante. No início, fugia bastante dessa questão da medicina. Pela questão, muitas vezes, do receio, porque quando você consagra a medicina da ayahuasca, o teu físico ele acaba acontecendo limpezas. Muitas vezes você vomita, tem diarreia, tem processos físicos que acabam acontecendo. E quando entrava a força, que é uma energia, que é quando você entra num estado elevado diante da tua vibração, eu me lembro que eu me assustava, eu precisava me mexer. Eu me mexia, ia no banheiro e voltava, ia no banheiro e voltava várias vezes por uma fuga. Tentar fugir da música, tentar fugir ali daquele ambiente para não entrar dentro dos processos. Sim. Eu consagrei a primeira vez na União do Vegetal, que foi, acho que em 2019. Eu consagrei na União do Vegetal e depois fiquei um bom tempo sem consagrar. Consagrei lá em 2021, novamente. E aí algumas vezes, e depois, ano passado, que eu comecei a consagrar mais seguidamente. Então, a partir do ano passado, eu comecei a ter mais firmeza, me permitir mais, me permitir aos movimentos, a expansão da consciência e aos movimentos que aquilo que realmente traz para nós. Então, é um processo, sim, que muitas vezes tem limpeza. Eu fiz cerimônia, eu participei da cerimônia na quinta para sexta de madrugada. Eu participei de uma cerimônia e aonde aconteceu vômito, né? Tive processos de entendimentos, entendimentos de medos, de receios, coisas internas, porque quando você vai tomar medicina, não vai com a intenção de você querer resolver os problemas dos outros, porque a medicina vai fazer você olhar para ti, vai fazer você olhar para você. E é isso a percepção. Então, hoje eu me sinto mais seguro, confiante, sim, a tomar a medicina e a fazer. Eu digo que tenho mais firmeza com o rapé do que com a medicina, aonde eu me conecto mais com o rapé. Aonde faço rapé de boca, o rapé de sopro, que está aqui, tem os vídeos aqui que eu fiz, eu gravei, estão aqui no Instagram, rapé de boca e rapé de sopro também, para vocês assistirem e perceber muitas vezes a diferença. Então, são medicinas sagradas que vieram dos índios, a natureza, e que traz uma expansão forte. E tem alguns relatos que está lá na Bíblia também, a ayahuasca, um chá que Matusalém tomou. Então, tem algo muito interessante dentro disso. Então, é uma consciência, eu acho que é uma permissão da pessoa se permitir vivenciar isso e conhecer. Não pode falar, é alucinógeno. Não, não é um alucinógeno. É algo que vai expandir a tua mente. Mas se você vive dentro de uma consciência fantasiosa da tua própria mente, é claro que isso vai criar um grande embaralhamento. Então é centramento. É isso que eu acho que a medicina traz, tanto para mim, eu acho que para você também. Centramento, eu adorei a palavra. Porque traz justamente né, essas percepções, né, e é tudo, sempre digo, é tu com tu, então é a gente com a gente mesmo, né, então são vários insights, assim, que vão vindo e vão reverberando, né, as medicinas ainda vão depois ficar nesse campo e vão reverberando, e é justamente sobre os medos, né, que o ser humano, a gente tem esse medo do desconhecido, do que não é comum. Então, por isso as pessoas, né, podem ter vários processos, assim, mental, né, do mental. E, claro, a gente no início quer fugir, não sabe o que está acontecendo, mas depois, conforme tu vai se permitindo, vai soltando os controles, né, que é onde tudo vai fluindo.
que é justamente o se entregar, né? Porque a gente tá num coletivo, o ano 9, que é um ano de fechamento de ciclo, da espiritualidade, é o número de encerramento, assim. Então, assim, a gente está numa transição planetária muito grande, né? Então, é pra gente, tipo assim, agora é hora de se curar e se curar. Não temos mais tempo para coisinhas, para processos de, enfim, né? E daí a gente vai entendendo que a Terra é um planeta que tem assim ainda algumas densidades, as dualidades que a gente chama. Então a gente interpreta, né, tipo, o bem e o mal. Mas assim, tudo é da luz. A gente já é um ser de luz. Só que a gente vem aqui para a Terra justamente com esses aprendizados. Então, é como se fosse. As medicinas ajudam muito a retirar esses véus, né? De ilusão. Que a gente, às vezes, né, tem as convicções, as certezas, né? Então, nos faz, assim, nos questionar muito, né? Então, vai tirando mesmo todas as camadas, né? Do ego, enfim. Exato. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui, vai colocando seu good night, né? Vai comentando, vai dando realmente boa noite, vai mandando aviãozinho. Se você tiver perguntas, curiosidades, coloque aqui nos comentários. Daí, diante dessa cerimônia, né, que tu participou, né, na última, tu fez, foi quando? Foi na sexta de noite. Noite, isso. Auxiliei, então. Na sexta noite tu participou. Como é que foi o teu processo ali? Pessoal que está nos assistindo, quero dar boa noite para a Thaís, que está aí. Boa noite, seja muito bem-vinda. E como é que foi o teu processo? Pessoal, agora ayahuasca, rapés, medicinas. Como é que foi o teu processo? Faz quanto tempo que tu vem consagrando e como é que você está observando o teu processo de evolução? Uhum. Foi, a princípio faz uns 2 anos já, foi assim, num final de ano também. E tudo vai chegando, né, pro nosso ser, pra nossa alma, assim, conforme os nossos merecimentos e, enfim, tudo no momento certo, né? Então eu já vinha, né, num processo de autoconhecimento bem profundo, participava, então, numa casa, né, nessa egrégora que eu participo, com as constelações familiares, né? Então foram tudo chamados, assim, porque eu só sentia, não sei o que tem tal pessoa fala, eu já estudava um pouco sobre as constelações, assim, li algumas coisas, né? E comecei a participar, então, né? Aí constelei uma vez, enfim. Aí teve isso aqui na cidade de Teutônia, para quem não me conhece, né, que tá entrando aí na live, né? Aqui no Vale do Taquari, né? Tem a cidade de Teutônia, uma cidade tem uns 30 mil habitantes, agora não sei se eu vou falar certo. Mas tudo muito, como é que eu vou dizer, novo, assim, digamos aqui, ao ver da região, assim, porque é uma cultura bem, talvez religiosa, posso falar, enfim. Então, assim, a gente olha já com algum julgamento, né? Talvez eu olhava e as pessoas, enfim, também, né? Mas eu sentia uns chamados, tipo assim, tá, participava das constelações. Então, nessa casa, aí quando teve uma constelação, então a dirigente dessa casa ela disse que ia ter um cerimonial com as medicinas. E eu já vinha daí um tempinho antes já pesquisando, que ayahuasca, que interessante, que é isso? Que será que, né? Mas isso não deve ter por aqui, eu pensava assim. Então, eu iria ter um cerimonial com as medicinas. E tá, vou. Mas assim, tudo eu sempre digo que eu dou os parabéns pra mim, assim, porque eu vou
na coragem mesmo, assim, né? Tá, vou só sentir o chamado e fui. E no outro dia eu lembro que daí, claro, né, os cerimoniais começam normalmente à noite, né? E se estendem, né? Porque o trabalho assim a gente não tem hora para acabar, digamos assim, né? E eu fiquei com receio porque no outro dia eu tinha um campeonato do CrossFit que eu participava, né? Então, assim, era jogos, assim, era aqui na cidade mesmo, mas, assim, nada muito sério. Quer dizer, era sério, mas, assim, era aqui entre o pessoal do boxe, que a gente chama, que é a turma ali, né? E eu pensei, gente, será que eu vou estar bem para competir? Fiquei pensando assim, né? E daí falei, né, com a dona da casa ali, e ela disse, não, né, cada um, né, vai sentir de um jeito, né? Tipo, ela também não podia falar, vai que eu entrasse num processão ali. Mas tinha decidido de ir, então, e ir no campeonato. Eu pensei, se não der pra ir, tudo certo. E daí foi lindo, tipo assim, voltei, depois consegui participar do campeonato, assim, sabe? Nada que a minha mente estava me falando, ai, tu vai, sei lá, não vai conseguir ir, nada disso, né? Então, nessa primeira vez que eu consagrei, eu fiquei muito no controle, assim, né? Porque, então, né, o chá da ayahuasca, né, então é servido essa medicina, a gente consagra, então, né, e no que eu senti o gosto da medicina, eu pensei, gente, já tomei isso aqui, já, o gosto, assim, era familiar, né, eu sei que eu acho que tu comentou que não é muito, assim, a favor do gosto, também não é uma coisa, assim, que se diga, nossa, eu tô com vontade disso, não é. Não é nada disso, né? Não, Mas acho eu que gosto. o pessoal podia criar ali uma medicina sem esse gosto aí. Podia botar um gosto de Coca-Cola, um gosto de água, mas é amargo. É amargo. Tem que tomar num golão ali, não tem que pensar muito, não. E Não, não, deixar na boca, tu não. Ah, eu vou ficar com ele na boca. Não, tu não consegue. Tem que tomar sem pensar. sem pensar. É isso aí. Então, eu consagrei. E nesse primeiro cerimonial, enfim, ficava assim no controle, porque eu ficava. Abria os olhos, porque assim, o processo é você com você mesmo. Então, você fecha os olhos. Então, dentro desse cerimonial, tem meditações, tem rezos, músicas, enfim, que vão. Né, tem frequências, né? Que vão adentrando, assim, né? E teve uma. Enfim, tive limpeza, né? Choro, enfim, chorava bastante, assim, né? Aí, processos físicos, assim, meio que um enjoo, um mal-estar, uma coisa estranha. Mas abria os olhos, assim, e meio que olhava pro lado das pessoas, assim, tudo já na força. E eu não tava entendendo, pra que eu vim aqui? Que é isso? Que eu vim fazer aqui? E, enfim, daí até que uma amparadora ela disse assim pra mim, tipo, fecha os olhos, se conecta. Daí me conectei, enfim, aí tive mais limpeza, enfim, mais processos, mas depois eu fui receber o insight, assim, né, que hoje eu sirvo nessa mesma casa, então, né, que eu consagrei a primeira vez, como amparadora ali, que é a pessoa que ajuda ali, auxilia os dirigentes espirituais, né. E eu entendi que, tipo assim, o meu olhar atento era porque como se eu tivesse que cuidar das outras pessoas ao meu redor, como se eu tivesse que auxiliar ali. Porque eu, como número de alma 6 e tenho, né, bastante 6, 7 no mapa, assim, tem essa coisa do servir, de ajudar, sabe? Aquela coisa de proteção. E eu queria ajudar as pessoas, assim. Então, aí, claro, né, por causa desses processos mentais, de tudo isso, porque depois eu tive, né, vômito e diarreia, e depois, sabe, fui no banheiro, pensei, Jesus, o que é isso? E só que assim a gente vai entendendo que é um merecimento,
de que é como se tudo que tivesse de ruim tivesse saindo e tivesse, né? Então, agradeça. A gente tem que agradecer. Mas não entendi muito bem nessa primeira vez que você tá, tipo, não sei, não volto mais, né? E depois de um certo tempo, não sei quanto foi, tinha de novo e tava a Ana lá de novo, né? Então, assim, é realmente o sentir do nosso coração, a nossa alma sabe, né? Então, acabei indo algumas vezes novamente, né? E foi assim, a vida vai, para mim, né? A gente sempre conta as nossas experiências, né? A gente não pode, né? Porque cada pessoa tem o seu processo, tem, né? O seu merecimento. E acabei voltando, então, muitas coisas aconteceram, ciclos que se fecharam, né? Término de relacionamento amoroso, expansão em sites que eu não percebia antes e que relembra, assim, tem total a ver, porque autoconhecimento me remete muito ao 7 da numerologia, que é essa espiritualidade, é esse autoconhecimento, é o descortinar as coisas, as cortinas, tá? Então, ele traz as verdades. Então, as medicinas, elas te trazem as verdades. E eu sempre digo uma frase assim que quando a gente vê, a gente não consegue desver as coisas. Então, assim, são vários insights que a gente vai tendo. Então, fui participando, enfim, até que então, já vou emendando o assunto, eu fui sentir o chamado também, nesses chamados, tudo, né, para fazer um curso de apometria, né? Que isso foi ano passado, ali por fevereiro, mais ou menos. Acho que foi ano passado. E tá, mas eu fui, só que é a mesma egrégora, digamos assim, só que era em outra casa. E tem as medicinas da floresta para expansão, mas assim, eu nem tinha me, tá, vai ter medicina, nem sabia que ia ter medicina, sabe? E foi, assim, um dos processos mais fortes que eu entrei na força mesmo, digamos assim, porque aí foi, nossa, foi um processo muito, muito, muito intenso, né? E nesse dia, então, essa dirigente dessa casa, Dani Amada, querida, estava também, né? A Dani e a Cirlei, que são amigas, irmãs também ali dessa casa, estavam nesse curso. Então, foi onde o dirigente, né, me fez o convite, então, para eu ser amparo dessa casa. E como, assim, foi uma força muito, muito forte, assim, né, eu senti todo o processo, porque veio todos aqueles medos, aquela responsabilidade. Porque não é simplesmente tu servir uma medicina, eu vou ali ajudar. É todo um movimento que acontece, né, por trás que assim, a gente não tem noção que aos poucos a gente vai compreendendo, né? E assim, eu senti, tipo assim, Jesus, mas o que eu vou fazer? Tipo assim, não sei o que é para fazer lá. Aí eu tava nesse curso, então, né? Daí a moça, a amparadora lá desse curso, então, né? Aí eu fui lá para fora e ela foi me acalmando, me trazendo, né, mais consciência, foi falando. Ela disse: não, primeiro tu, né, tu não precisa entender, tu só vai lá, serve uma água pra pessoa, né, deixa as coisinhas, troca o baldinho. E foi tudo assim, tudo lindo, né? Então, aos poucos eu fui entendendo. E daí, desde então, né, comecei a servir nessa casa maravilhosa, né? E aos poucos as coisas foram acontecendo. Então, fiz o estudo da medicina do rapé. Então, como eu falei, sou facilitadora também dessa medicina. E até hoje, então, não abandonei as medicinas ainda. Foi mais ou menos isso. Muito bom. Quero dar boa noite para a dona Marli, que está ali. Boa noite, seja muito bem-vinda.
O Elton também está aqui, boa noite, seja muito bem-vindo. E no final da live tem orientação do tarô. Então fica até o final da live, se você quiser orientação do tarô. E lá no final, a Ana Cláudia também vai fazer um sopro de rapé para demonstrar para todos nós como é que é um sopro de rapé. Então, se você quiser que a Ana Cláudia faça um sopro de rapé, coloca ali, eu quero. Coloca ali nos comentários. Daí a Ana Cláudia vai fazer um sopro para mostrar para todos nós. Então, é importante, claro, é importante, Não, é exato, agora. importante. Né? Não estou dando risada, né, da fisionomia que você ficou. Porque assim, ó, vocês podem colocar ali, mas enfim, é que como é um processo, que nem eu falei, agora deixa eu me defender aqui, né? Eu quero ali. Como é um processo, é tu contigo mesmo. Então, assim, abre camadas, assim, que. Como é que eu vou dizer? É um momento teu, entende? Então, assim, ó, vocês não vão querer, tipo assim, Ana escovando os dentes. É uma coisa pessoal tua. É uma conexão contigo, né? Então, não sei. Daí a gente vai fazer em dupla, daí. Não, a gente vai fazer assim, uma live, daí eu vou fazer o sopro se o Pietro sentir, né? Quando tiver a oportunidade, daí a gente mostra pro pessoal. Ah! Eu faço o sopro em ti. Eu sou parceiro ali para receber sopro. E na questão aí que tu comentou do sopro, né? O quanto que é importante a pessoa não receber o sopro de qualquer pessoa, essa questão da energia. Como é que é? A pessoa, no momento que ela sopra, ela também está traçando a energia dela? A gente é um canal, né? Se coloca a serviço da espiritualidade. Então, tipo assim, não é a. Claro, vai ser pelo meu canal. Então, é como se levasse a minha energia também. Eu vejo assim, né? Mas, falando até nisso, as nossas dirigentes ali da casa, elas tiveram um estudo na Amazônia ano passado. Então, onde um dos índios até comentou isso, e era uma coisa que eu já levava para mim. Então, digo, quando eu não estou bem, eu não aplico o sopro, né? Eu tenho essa consciência de que, eu tenho que estar bem, né? É a mesma coisa em tudo na vida. Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo para poder auxiliar o próximo, né? Então, assim, sempre, né, com todo cuidado, né, de quem tu vai escolher receber, enfim, né, e falando, né, sobre as medicinas em geral, porque não é só a ayahuasca, o rapé, são as mais conhecidas, digamos assim, né. Escolher uma casa que tu tenha confiança, sabe? É uma coisa séria, não é brincadeira. Então, pra tu se sentir confiante, porque não adianta tu ir, só por curiosidade, vou ver e, sabe, depois ficar, a gente vai ficar negativada com as medicinas, né? Então, assim, eu, né, por causa que nem eu contei toda a trajetória, que eu tinha muita confiança, né? Tenho muita confiança ali nas dirigentes, ali nas pessoas que ofereciam esse trabalho, né? Isso é incrível. Ter a confiança, saber quem realmente você está indo. E isso não é só para as medicinas, é para tudo. Qualquer técnica terapêutica, qualquer questão holística, realmente saiba o profissional, o profissionalismo que essa pessoa passa. Porque em todo atendimento a pessoa também coloca a energia dela ali. Então, observa como é que é a vida dessa pessoa, se é uma pessoa do bem, porque não adianta colocar uma máscara para mostrar para os outros, mas não ter uma vida totalmente digna. Quem estiver ao vivo vai colocando seu boa noite. O Elton colocou ali, ó, vejo muita luz com a Ana. Então, o Elton tem uma mediunidade, uma expansão bem forte, ele tem uma clarividência bem forte. Se ele falou, é porque é verdade. Gratidão, irmão. É que assim, e quanto isso também nesse final de semana, assim, né? Isso foi muito perceptível, assim, né? Porque quanto mais luz, maior a sombra também. Então, que nem a gente comentou no início da live, assim, né? Justamente com essa intenção, porque
Não é, ai, tudo, ah, que linda, do ser iluminado, espiritual e, né? Mas a gente tem os nossos processos também aqui na Terra e, assim, estamos aqui justamente para aprender uns com os outros, para se observar, né? Então, o planeta Terra é uma grande escola e a gente escolheu estar aqui. E, assim, a gente tem que ter muita gratidão de né, ter escolhido essa experiência, porque a gente está num momento muito lindo, vou dizer assim. Tá, apesar de todos os. Parece que tá tudo assim, o caos, né? Tipo assim, tudo, muita mudança acontecendo, muita coisa, que é isso, que é que nem a frase do ano que eu falava, né? Muita coisa acontecendo e muita coisa vai acontecer. Mas tudo é uma limpeza para melhorar, para ser, né, pra gente ascensionar. Então, assim, a gente às vezes fica, né, nesses processos mentais, assim, de achar, meu Deus, tá o caos, mas não, é tudo para melhorar. Eu sempre dou, eu gosto de dar exemplos práticos, né? É como se tu tivesse um porão de uma casa fechado há muito tempo. E tu vai abrir a porta, vai abrir a janela, vai causar desconforto no primeiro momento. Talvez esteja com um cheiro ruim, vai estar empoeirado, vai até tu começar a limpar e vai começando, né? Aí vai começar a entrar luz. Então, assim, o processo às vezes, né, pode ser demorado ou não, enfim. Mas assim, é a mesma coisa, gente. Então, vai às vezes a gente vai tendo essas catarses, né? Essas limpezas, e é tudo para melhorar, para a gente subir níveis de consciência, né? Ó, botou ali, é bruxo dos bons, Well. Ó, não tô querendo, não tô querendo a consulta. Boa noite para a Vivi, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ali, ó, é o bruxo dos bons. Ali, ó, tem uma mediunidade, uma clarividência forte. Vai mandando aviãozinhos, vai curtindo e daqui a pouco tem orientação do tarô para você. E onde tu foi ver a Neva? Quem é a Neva? Explica um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Daqui a pouco o pessoal entendeu o que é a neve. Nevou em Porto Alegre ontem? Você foi ver a neve em Porto Alegre? Nevou no Parcão? O que aconteceu que nevou em Porto Alegre? Neva, então, é um ser que eu até pergunta aí pro chat GPT. Teve o processo, tu sabe dizer o nome, o Alquim, eu acho. Enfim, eu conheci Neva pelo um podcast que eu acompanho muito, que é o Paranormal Experience. Que, assim, às vezes eu assisto alguns episódios e é espiritualidade livre, né? Tem de todas as falanges, enfim, né? Coisa da Umbanda, do espiritismo, né? Das medicinas, da floresta, xamanismo, tem várias, né, consciências, assim, né? Eles falam mais dos galácticos também, né? E então acompanhei e vi uma coisa assim. Ó, ela colocou, adoro paranormal. Os meninos são demais. Não, são maravilhosos, né? Ai, o Ale e o Guru são. Ah, eu adoro eles, né? E eles estão tendo muita expansão, né? Então, acompanhei e eu pensei, tá, Neva, o que é esse processo que Neva teve, então, né? Eu não sei explicar muito bem, mas era antes Gabriel Raio Lunar, eu acho, né? Não sei se tu acompanha ele há mais tempo. Tá. Não, Aquele não, ser. eu conheço por Neva só. Isso. Então, é como se. Eu vou explicar de uma maneira bem prática, tá? Mas não, Vou tá? procurar aqui, acho que eu vou procurar aqui. Sim, o Alquim. O Alquim. Então é como se aquela alma, tipo, como se trocasse, enfim, e baixou o download. Veio então essa consciência que se chama Neva, tá? É mais ou menos isso. Então, Neva já tinha antes, como o Gabriel Raio Lunar, o Semente das Estrelas, que é também uma escola, né? De desenvolvimento espiritual, enfim, né?
que tem várias coisas, podem procurar o site Semente das Estrelas, que é divino, assim, né? Então tem várias, todos os dias, às vezes eles postavam, né, coisas. Ah, tu vai procurar o Walking, não? É, Walking com Dead. data, não. Eu conheço o Walking Dead. Não é o no Walking Dead. A gente faz outra live para explicar Ah, eu tô melhor. olhando aqui. Eu tô olhando aqui. Neva aqui, ó. Uma consciência angelical que veio do sistema estelar de Alpha Centauri. Sim, ele Eu entrei, mesmo. e aí, aqui ela falando. Eu entrei nesse corpo humano sem precisar passar pelo processo de nascimento. O ser que estava aqui, Rafael Gabriel, subiu, mas em resumo, nós somos uma coisa só. Daí ela fala tudo aqui, tem bastante, o texto é grande aqui. Então Essa, você procura ali, Semente das Estrelas, biografia de Neva. Daí tem aqui para assistir. isso, então aí falando um pouco, né, dos seres galácticos, assim, né, do a semente das estrelas, porque assim, a gente entra num ponto assim de nível de consciência que a gente vai tendo, é como se tu tivesse saudade de um lugar que tu não sabe de onde é, né, para quem tá nesse início desse processo, digamos assim. E até que tu vai entendendo, então, né, que a gente não é esse corpo físico e a gente tem várias origens, digamos assim, né? Então, Neva ali é de Alpha Centauri, que é uma, enfim, eu não sei se é planeta, galáxia, tá? Porque assim, é Galáxia. galáxia, tá? É infinidade de coisas. Então, a gente tem vários seres, né? Sirianos, andromedanos, pleiadianos, enfim, né? Não sei se tu quer falar disso agora, mas então Neva estava porque como assim teve um processo, né, aqui no Rio Grande do Sul das enchentes, tudo ano passado, ele tinha prometido de vir ao Rio Grande do Sul, então, para a gente fazer uma ancoragem para, né, espalhar, mandar emanar amor, emanar luz para o Rio Grande do Sul ali, né. E então né, esteve ali nesse parque ali, né, onde todos, então ele tem algumas canalizações, então ele recebe, e daí eu e o Pedro estava falando sobre isso hoje, né, então eu consegui ver ao vivo, né, porque ele faz isso nas lives, mas esse processo dele receber, digamos, ele trabalha com, eu acho que era o pai Joaquim, enfim, é como se essa consciência daí tu vai me ajudar a explicar, né? Não é que ela acopla, não é que nem na Umbanda, né? Ela é como se ficasse aqui atrás, e então ele fala as coisas, ele tem essas canalizações da mensagem, né? Do que é ali no momento para passar. Então, por isso, daí altera, né, a voz, enfim, né? Então ele é dessa parte assim. Então teve, enfim, foi muito lindo, né? Foi, foi ancorado e foi emanado luz e todos, né, recebemos curas e todos esses processos aí de luz. Depois teve algumas perguntas que algumas pessoas fizeram, né? E uma grande irmã, né, uma grande médium também, assim, ela fez a pergunta se como se isso daqui para frente fosse muito, se isso ia ser comum, né? Porque assim, eu não sei porque se é a gente que está nesse meio que eu digamos que só observa isso, mas é como se tivesse bastante assim dessas canalizações, enfim, né? Mais gente, muita gente despertando, né? Porque justamente enfim, essas consciências que vem chegando, né? Porque é como se a gente não tivesse mais tempo, sabe, para ficar nesses mimimi, nessa reclamação, em vícios e tudo. Então, assim, é como se isso fosse acontecer mais. Eu entendi isso, né? E também a Neva traz, assim, que vai vir muitas crianças da nova era, né? Eu tô vendo isso pelos mapas infantis, mapas numerológicos, muitos seres, né?
diversos lugares estão chegando. E deu um branco aqui. Tá. Terra, volta para a Terra. Enquanto isso, a gente vai colocando seu boa noite, quem estiver ao vivo. Daqui a pouquinho tem orientação do tarô, enquanto a Ana Cláudia, a Terra. Ela estava na frequência da neva ali, expandiu e foi lá para a galáxia lá do Centauri lá. E decolou, foi lá para a galáxia. Tá. Então, E é como se na nova Terra, né, nessa nova era, vão vir bastante gêmeos, até trigêmeos. Então eu disse assim, tá bom, faz sentido, né? Então era só isso que eu queria concluir. E daí logo eu falo um pouquinho de todo o processo que foi para chegar até lá. Pode falar um pouquinho. não, a gente está escutando. É bem interessante, né? Eu não acompanho a Neva. Eu assisti alguma coisa aí no podcast, acho que foi tu que me mandou, que é ali a questão da Neva, mas eu não tenho acompanhado, né, essa parte. Achei bem interessante quando tu me falou que tu ia lá para vivenciar essa experiência, porque é uma transformação. Acho que é alguém que você canaliza, que você gosta, que você percebe uma espiritualidade. Então, quando a gente tem uma pessoa, um líder ali que você tem a oportunidade de encontrar, faça esse movimento. E ainda mais quando envolve a espiritualidade. O próximo evento que eu for, eu vou lá ver o Papa Leão. Papa Leão 14, né? Vamos ver o Papa Leão. O Papa Leão que tá mexendo, todo mundo está virando fã do Papa Leão 14. Então, quem sabe em breve o Papa vem para o Brasil, ou a gente vai para o Vaticano, faça uma live com o Papa também. Então, tem muitos movimentos para acontecer. Tá vendo, Cláudia, que tá ali, tá na força? Também, eu só me encostei na cadeira que eu tô com dor nas costas de tanto. Sim, é Virgínia, né? Pode me perguntar tudo. Nossa, é muito legal, assim. Olha o podcast ali, não sei se chegou a assistir, mas, assim, é bem interessante, assim. Mas, assim, fora esses processos, assim, que a gente, né, o nosso ego tenta ficar entendendo muita coisa, mas, que nem eu falei, a gente não tem mais tempo nessa fase de ficar, né? Então, assim, ó, desperta cada um, né, no seu merecimento e daí as coisas vão chegando, né? Não adianta também a gente ficar julgando, entende? Tentando entender com a mente que é uma coisa que o teu coração você vai se conectar na hora que for. E daí eu queria comentar um pouquinho, né, de todo essa parte, então, né, que não é só luz, e as pessoas acham que é só, né, coisa linda e tudo, o ser iluminado. Muitos aprendizados eu tive ontem porque eu estava na observação. Então, desde o momento que eu decidi ir, né, e ontem também, no decorrer do dia, foram vindo muitos insights, assim, que é uma coisa que quando a gente está na presença, quando a gente está no agora, então a gente vai percebendo tudo que acontece. Eu, assim, como aqui é uma cidade pequena, eu não tenho muito costume vou ir para a capital, vou dirigindo, sabe? A gente tem os nossos medos, né? Então, enfim, né? Mas eu uma amiga minha, a gente tinha decidido ir, e ela também com os processos de medo dela, enfim, né? E só que daí eu fui convidando pessoas, só que daí uma pessoa não podia, outra também não. Mas daí eu pensei, tá, Ana, tu já tinha decidido de ir, por que tu não pega o carro? Tu tem um carro? Por que tu não pega e vai? Aí até falando, né, contigo, Pedro, não sei o que, é domingo, não vai ter tanto movimento de cidade, trânsito.
Né? Por que não? Por que não? Então, às vezes, dá pra gente se fazer essa pergunta, né? E daí, então, pegamos o carro, fomos, e assim, o que é a gente confiar na espiritualidade, a gente confiar nos sinais que a espiritualidade nos dá. Porque, assim, não pegava nem o GPS, mas eu só fui e fui, e parei lá. E é uma coisa, assim, que é difícil de explicar, porque, assim, é como se fosse uma coisa muito louca, porque eu simplesmente fui parar lá. A espiritualidade me conduziu para eu estar lá naquele momento, para ancorar as energias. Então, aí eu cheguei, tinha um grupo de pessoas ali, aí fomos chegando mais perto, assim. Aí eu vi uma grande irmã, assim, que é da mesma egrégora ali, né, da minha escola, onde eu faço meu desenvolvimento. Daí ela disse assim, eu disse, acho que tô no lugar certo, né? E ela, sim, todo mundo aqui, né, a gente se reconhece. Várias sementes ali, né, estelares, então, ali aguardando. E neva, assim, é como se esses seres tivessem já passaram por todos os processos, né? Por todos as coisas aqui da Terra e é como se eles tivessem assim uma aura expandida. Então, assim, a energia da pessoa que já vai limpando, entende? E nossa, uma pessoa assim de muita humildade, chegando, dando abraço em todo mundo, sabe, um por um. Aí fomos lá pro parque, então teve toda ali o processo de ancoragem. E depois, então, aí depois, agora eu vou contar os babados, então, né? Depois, então, fomos. Então já tinha terminado, daí a gente ficou um pouquinho ali no parque, tudo, e a espiritualidade já disse assim: agora já deu, é hora de ir embora. Mas a gente ficou um pouquinho mais ali, enfim, né? Fomos. Tinha uma outra amiga minha que eu. Aqui até tá. Ela desenvolve esses cheirinhos aqui que são moléculas nas frequências de cura de Astaxeram, que é o também do comando, de Mãe Maria, tem várias fragrâncias, enfim, né, que eu uso nos atendimentos também. Ela até deu de presente para Neva. Daí eu ia retirar umas encomendas com ela, daí a gente foi até o estacionamento, tudo, né? Aí fomos visitar uma igreja, enfim. Mas assim, tá. Só que daí, eu e a amiga, porque assim, eu sou uma pessoa assim, quando a gente vai desapegando de tudo, eu sou uma pessoa assim, tipo, eu chavei o carro, sim, mas assim, meio desligada da matéria. Não sei se vai me entender. E daí, por isso, assim, que às vezes me dá uns brancos ainda, porque assim, é muitas informações que a gente vai recebendo, que a gente vai canalizando. Então, assim, a gente esquece um pouco, assim, de aterrar, digamos. E daí deixamos o carro, só que daí, tá, né? Quando a gente saiu, deixamos o carro estacionado e ficou um pouquinho longe, digamos assim, ficou algumas quadras ali de Porto Alegre, do centro. E, e daí a gente se lembrou, vamos tirar um print ali, enfim, né, da localização, tudo, só que a gente já tinha caminhado um pouquinho. E então, nessa volta, o nome das ruas, ali as fotos, mas a gente voltava, caminhava e não achava o carro. Tá, mas será que tá? E vai, ia, voltava, olhava de novo e voltava. Então, assim, era como se muitas interferências estivessem acontecendo ali nesse campo, assim, porque a espiritualidade já tinha me dito, tipo, já é hora de ir, sabe? Então, assim, processos, assim, que a gente vai tendo, né, de medo, de eu vou chamar testes, mas, assim, né, de provações que a gente vai tendo para a gente aprender com aquela situação para ascender, para evoluir. E, enfim, não achava que, assim, ó,
eu não sei que quantas horas que deram de caminhada, de tudo. Então, assim, quanto é importante a gente estar na presença, o respirar antes, quando vem processos de ansiedade, de desesperos, de medos, a gente tomar consciência da respiração, se acalmar, calma. Aí fomos sentar, então, eu disse, não, mana, vamos sentar ali naquela praça ali, eu preciso fazer uma rocha. Então, salve as medicinas da floresta, né? Fiz a minha conexão, né, tudo. E aí eu pedi pra espiritualidade me dar o sinal, porque assim, né? Aí tinha uma pombinha assim, eu disse, tá, se é para aquele lado, diz pra essa pombinha aí, e ela foi. Tá, para aquele lado. Tá, então é para aquele lado e nós vamos achar. E mas eu, dentro de mim, eu tinha certeza. Mas me foi, eu fui conduzida a então, como eu já tinha passado esse processo nessas cerimônias ali que eu participei, de firmamento, de confiança em ti, então eu disse pra ela, não, mana, eu confio em ti, vamos lá. Então, daí, enfim, né, cada um com seus processos, com seus aprendizados, a gente caminhou mais um pouco e tudo mais. Eu ali, né, tentando não entrar naquela energia do medo e do desespero. Mas, assim, já estava começando a sentir. O tempo estava começando a se armar, ia começar a chover, ia escurecer, e a gente não achava o carro. Aí tá, caminhamos um pouco, fomos pra lá, fomos pra cá, começou a chover. Aí ligamos pra polícia e eu disse. Aí eu falei tudo, mas daí, claro, né? A outra pessoa que tava do lado, tipo assim, temos mais o que fazer aqui, né? Vocês que vão procurar. Mas ligamos pros, né? Ninguém tinha como ajudar, tá bom? Aí a gente foi, soltou os controles, né? Tipo assim, não tinha mais pra onde ir, não tinha mais o que fazer. A gente já tava vendo a possibilidade de ver um BlaBlaCar, sei lá, pra voltar, um táxi, um ônibus, sei lá, e deixar o carro ali, não sei onde está, e voltar. Aí fomos indo, caminhando, a gente tinha parado um pouco a chuva, e daí vi umas luzinhas, assim, daí um carro, né? Fomos indo até em direção a esse carro, assim, sem aqueles processos. Ai, será que isso? Será que é um carro? Será que vai acontecer isso? Tá, tá, tá. E eu aqui, calada. Aí a gente foi seguindo. Aí era o carro da polícia. Então, dois policiais, era uma policial e um policial, estavam ali. Aí fui. Então, eu falei com eles, eu disse: olha, não sei o que, eu expliquei toda a situação, não sei o que. E daí o policial, entra aí no carro, entra aí na viatura. Então, assim, ó, demos uma volta de viatura, enfim, eles deram umas voltas lá. E então, e achamos o carro, e assim, gratidão, glória, Senhor, e daí, sabe, todos aqueles pesos saiu assim, foi como tirar com a mão, né? E, enfim, mas eu entendi que aquilo era importante também para o processo dessa minha irmã, dessa minha amiga, né? Porque eu estava na presença, eu sabia que era por ali. Mas isso também foi aprendizado para mim, porque eu, digamos um exemplo, né? No meu mapa numerológico eu tenho muito esses números de liderança, de comando, de vamos lá, de tomar iniciativa. E então, para mim também, tipo assim, para mim fazer mais isso, tipo assim, não, é assim mesmo. Vamos lá. Eu pego na tua mão e vamos, me acompanha. Confia, confia. E, né, pra gente, né, confiar em si mesmo e assim e passando os aprendizados também, né? Então foi lindo. Então, quantas bênçãos recebemos aqui esse dia, né? Mais um dia memorável. Então, andamos de viatura e foi né? Não choveu, não deu temporal, ainda não estava escuro. Assim, várias coisas para a gente estar em presença, para a gente agradecer, para a gente estar em gratidão por aquele momento,
né? Então, várias coisas acontecendo, assim, que a gente vai nos pequenos detalhes, a gente vai adquirindo essas consciências, né? Tô falando demais, né? Exato. É algo que tu vai observar e prestar atenção aos sinais. Né? Sentir, simplesmente sentir, se permitir, deixar soltar os controles e sentir o coração, sentir essa conexão espiritual. Então, muito interessante. Né? Andou de viatura, conheceu a Neva, não dirigiu Porto Alegre, dirigiu Porto Alegre. Então, tudo fluiu, foram medos teus que foram ressignificados e hoje pode ir para qualquer lugar, porque tudo isso já está dentro de você. Então, né, observa, a tua busca pela névoa fez você ressignificar muitas coisas interior. Exatamente, o Comando Astar estava né, tava em peso e né, a espiritualidade foi nos guiando ali. E quem estiver ao vivo, já mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. Hora da orientação do tarô, agora são 10 horas e 4 minutos. Então, a Cláudia está com sono, já está quase dormindo ali sentada. Ela vai fazer mais um rapé, daqui a pouquinho ela vai fazer um rapé na frente aqui, para que todo mundo entre num porção. A Virgínia que está aqui, a Virgínia é rapezeira também. Virgínia é rapezeira. Então, é ali, ó, convida a Virgínia aí para o Rausch, que ela é parceira. É parceira para o Rausch. Então, podemos fazer um encontro aí, né? Fazer uma roda Vai de rapé. mentalizando 1, 2 ou 3, vai colocando ali nos comentários, mentaliza. Se você tem alguma situação específica para você mentalizar, coloca ali, né? Se você quer mentalizar a tua espiritualidade, como é que está a tua vibração, mentaliza e coloca 1, 2 ou 3. Olha ali, ó, a Virgínia diz, ó, bora, então já marca ali, ó, só marcar. A Virgínia mora em Ivoti. Conhece Ivoti, né, Cláudia? Tá, me lembrei de outra coisa. Ainda não, mas ó, mais um insight que veio agora para mim aterrar mais para daí poder ir. Por quê? Posso falar? Pode falar. Sobre esses processos de interferências que a gente vai tendo de firmamento e de tipo assim, que tava tendo muito na semana passada assim essa energia de desistência, né? Tipo assim, de tipo assim, tudo que eu faço, né, não tava fluindo as coisas e Instituto Essência Trina, vou lá conhecer então, dar um oi, espalhar a energia, né? Levar a minha egrégora e bora lá, vamos lá trabalhar. E aí esses dias também eu fui pagar o IPVA do meu carro. E eu acho que eu comentei isso contigo, né? E eu tive uma multa de um lugar que eu nunca tive, que era em Ivoti. Eu disse, mas eu nunca fui para Ivoti, como é que eu tenho uma multa de lá? Aí, enfim, não dá nem mais para recorrer, mas tu era advogado, tu sabe, dá para fazer alguma coisa ainda? Dá para recorrer, dá para entrar com recurso ali mediante um processo. Tu não consegue recorrer pela PRF, mas judicialmente tu consegue. Então, como vão acontecendo essas coisas para te tirar do teu foco, para te tirar do teu caminho, da tua missão? E nosso professor, assim, lá dessa escola onde eu vou, ele usa metáforas, assim. Então, ele tem essa frase muito: olhe para os seus pés, olhe para suas mãos e olhe para o sol. Ou seja, o caminho é reto, siga. As coisas, né, vão acontecer para te desviar, para te, enfim, para te tirar do teu foco, mas vamos lá, né? Vamos seguindo. Acho que ali, ó, ali foi uma multa de Ivoti para você conhecer a cidade de Ivoti, lá para Essência Trina, fazer um round lá com a Vivi, fazer os movimentos lá no Instituto. Olha ali, ó. Então, Sagrado Feminino, né, movimento aí com mulheres, cerimônia. Então, acho que já está ali, o universo já te mandou a cidade de Ivoti. Então, tem uma situação aí para ser observada. Podemos fazer, não sei, né?
a Virginia se interessa, podemos fazer aí um workshop de numerologia, alguma coisa nesse sentido. Me convida que eu vou. Com roda de. Convite, só falta o convite. Então, olha, se convida, já convidou ali, ó, vem para Essência Trina ali, ó, viu ali, ó, já está convidada, já está convidada. E lá vai ter as cucas da Nair, as cucas da Nair, que é a irmã da Virgínia, ó, as melhores cucas do Brasil, as cucas da Nair. Um, dois ou três, vai colocando ali nos comentários. Carta número um, carta número dois e a carta número três. Mentaliza qual uma questão, se você quer mentalizar para cada situação, uma questão, sua espiritualidade, vai mentalizando. Para você que escolheu a carta número um, a carta da justiça. Muito equilíbrio, muito sucesso, muito realmente expansão. A justiça sendo feita diante de você. A justiça dentro do equilíbrio, da harmonia, da serenidade. E você escolheu a carta número um, independente da situação, daquilo que você pensou, vai ser resolvido. Fica tranquilo, fica tranquila, as coisas começam a melhorar com muito equilíbrio, com muita harmonia diante daquilo que você vive. Então, equilíbrio, harmonia, tudo se equilibrando diante da tua essência. Para você que escolheu a carta número 2, a carta do carro, caminhos abertos, tudo fluindo, tudo realmente dando certo. Sucesso, dinheiro, alegria, gratidão. Essa carta do carro representa tudo de bom diante da tua essência. Independente daquilo que você pensou, é algo muito bom. Continua, as coisas vão se resolver a nível de relacionamento, amizades, familiar, tudo sim começa a se encaminhar para andar para frente. E para você que escolheu a carta número 3, a carta do mundo, a melhor carta que o tarot tem, representando o quê? As alegrias, as realizações, o mundo, o amor, a felicidade, a espiritualidade. Então foram 3 cartas excelentes. E a carta do mundo representa o que? Você conquistando o mundo, o universo. Então, a melhor carta do tarô para você que escolheu a carta número 3. Ai, que coisa boa ouvir isso, né? Escolhi a 3 ali, coloquei nos comentários. Porque, nossa, sim, porque às vezes a gente chega num ponto, né, de soltar os controles e de não ter para onde ir, que, né, é bom esse direcionamento, sabe? Né? No final sempre vai ter a luz. Isso aí. Ah, gratidão. Muito bem. Agora são 10h10. 10h10. 22h10, não é 22h22. Não é abençoado seja ainda, é 10h10. Então, abençoado seja é quando são horas iguais. Amanhã tu tem live do café? Amanhã, 7h da manhã, café com terapia, das 7 às 7h30. Você é meu convidado, minha convidada, estar comigo de segunda a sexta no café com terapia. Eu fui comprar café hoje. Comprei café, ó, está aqui o café. Ó. Aqui o café é pronto. Está em café aqui para fazer o café com terapia amanhã. E de noite tem live com a Márcia, às 9h da noite. Uh, Radiestesia tem a ver com religião? O que você acha? Você acha que sim? Acha que não? A gente vai falar sobre isso na live de amanhã. Na quinta, live com a Sheila, constelação familiar e técnicas holísticas. E na sexta tem live com a Bruna sobre os segredos do coração. Então, uma semana repleta de lives, de movimento, para que a gente possa crescer, expandir e ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Ai, coisa boa, então, cheio das lives, né? E gratidão, então, por esse momento aí que eu trabalhei muito meu laringe hoje, né? Já fiz aí as liberações, é assim, porque eu, como uma boa geminiana, tenho esse costume, né, de... Enfim, a gente vai liberando, a energia vai, né, vai transmutando, eu tô aqui de chama violeta, vai transmutando aí pela fala, então é bem importante, né, vocês também, né, quando vocês sentirem, né, alguém de confiança para conversar, né, a gente, como terapeutas, estamos aí, né, como auxílio
né? Não fiquem sozinhos, né? Com seus processos, enfim. Ninguém larga a mão de ninguém, estamos todos juntos. E bora lá. É isso aí, tu tá ali de chama Violeta, tu falou chama Violeta, não, tá aparecendo a fatura do Nubank. Brilha a prosperidade. Brilha a prosperidade. A garota Nubank ali, ó, aparece a fatura do Nubank. Se tu não falasse, Gustavo, nem ia perceber, nem tinha visto que era a Violeta. Como não? Mas a Nubank tem um cartão que é mais VIP, assim, como é que é o nome? Eu não tenho ainda, mas como é que é? Não sei, eu não tenho ainda também, eu não sei. Mas sei que a gente tem que vibrar na prosperidade, que todo mundo merece ser próspero, merece ser feliz, merece sim muitas vibrações. Gratidão, então, quem nos assistiu ao vivo, quem vai nos assistir na gravação. Quem iniciou a live foi a Ana Cláudia, e ela que vai salvar a live. Ela vai Não, salvar, ela porque vai assim, ter que ela vai me botar de colaborador, então ela que vai salvar, ela que vai encerrar a live. Eu agora me despeço com gratidão, convidando todo mundo para amanhã, café com terapia, 7 horas da manhã. E agora é com ela. Agora ela, a geminiana, que vai dar o fechamento da nossa live. não, gente, mas gratidão, assim, por estarem aqui, né, conosco mais uma vez, né? Espero que tenha mais lives, né, Pietro? Então, assim, se vocês querem também, né, podem me cobrar, podem falar, porque, assim, é muita coisa, assim, né, E a gente vai expandindo e vai, né, aos pouquinhos, então, pelas lives. Eu Uma sugestão para uma live para a semana que vem. Ó, falar um pouco, então, vamos falar sobre as raças dos nossos irmãos extraterrestres. daí sim, daí eu gosto. Gosto dessa energia. A Meg vai subir aqui. Porque, né, então, sobre os seres estelares maravilhosos, a gente pode falar, assim, dessas conexões, né, dos galácticos, lindos, maravilhosos. E vou falar o meu entendimento, assim, né, do que eu recebi, e tu também, né, vai falar, né, Meg? Vai falar do que tu viu, é hora de fechar. Vai falar dos teus processos, né, de estudo. Então, vou agradecendo aqui todo mundo. Eu não sei se eu vou deixar salva essa, tá? O que tu acha? Não, deixa salvo, pessoal. Precisa compartilhar ali, compartilhar, assistir, reassistir, porque é uma inspiração. A confiança é uma inspiração. Olha a Meg ali, as orelhas da Meg. Então, eu acho que tem que deixar gravado. Tem que deixar gravado. Quem está nos assistindo aí, coloca aí. Deixa gravado ou não deixa gravado? Então tá bom, vou deixar então. Então, gratidão a todo mundo que nos acompanhou. Tenha uma ótima noite, né? Que vocês possam receber também todas essas bênçãos aí, que foram aí desses aprendizados. E óbvio, é para fechar, hora de dar tchau. Então tá, boa noite, fiquem Boa bem. Beijo. noite. Gratidão. Brilha a prosperidade.